Hi there, how are you today? Pessoal, muito bem-vindos novamente, né? Estamos agora com essa proposta nova, né? Das aulas EAD, nesse formato digital, né? Online, ou no caso aqui gravada, né? Mas o intuito é de que a informação continue sendo propagada, né? E que chegue até vocês, né? De maneira eficiente, eficaz, né? Para que a gente consiga continue construindo o nosso conhecimento, que é o que mais importa, né? Em ano de vestibular, né? No caso de Enem, né? É importante que consideremos aspectos culturais como sendo estruturantes para que a gente consiga contextualizar tudo que a gente estuda, né? Durante o ano em várias disciplinas, né? Então, para a aula de hoje eu preparei um material que tem a ver basicamente sobre cultura, né? Como trabalhamos com língua inglesa, eu fiz questão de pesquisar e trazer para vocês algumas curiosidades, né? Alguns fatos, né? Que justificam, né? A importância, né? Dos Estados Unidos da América como superpotência militar, econômica, social, cultural, musical, né, tecnológica e várias outras que eu vou abordar aqui um pouco, tá? De maneira bem sucinta, né? Já que nós temos um certo tempo que a gente dá aula, que a gente precisa, não pode extrapolar, tá? E para também que não fique muito chato, né? Enfim, então basicamente é o seguinte, vamos fazer um apanhado histórico, digamos assim, tá? Não é aula de história, não sou gabaritado, preparado para isso, mas tem alguns fatos que a gente precisa saber, né? Primeiramente, por que Estados Unidos da América? Falei agora há pouco, né? Da importância histórica, né? Mundial que esse país tem, né? Como potência econômica, social, cultural, né? Os meios de publicidade todos e tal, e que está imerso, né? Estamos imersos nessa cultura norte-americana, não só nós, como o planeta inteiro. Não à toa, né? O inglês, o idioma da língua inglesa, né? É considerado o idioma mundial, o idioma global, um idioma que tem a força de chegar praticamente em todos os lugares do mundo, né? Então, essa força, né? Esse papel extremamente relevante dos Estados Unidos na cultura, no mundo, né? De maneira geral, faz com que o idioma padrão de lá, né? Que é o idioma do inglês, a língua inglesa, seja também reconhecido como o principal. Bom, primeiro ponto é o seguinte, a expansão, digamos assim, dos Estados Unidos, né, como nação, né, começou nos fins das duas grandes guerras, né, no caso da Segunda Grande Guerra. A participação dos Estados Unidos na guerra foi bem breve, né, não diretamente, mas foi um país fornecedor de material bélico, né, de armas, vendia armamento para outras nações europeias que a compravam por um preço baixo, né. Eles se aproveitaram da situação e para não se ausentar da guerra, né, e se aproveitar de certa maneira para ganhar uma grana, né, acabaram intervindo, digamos assim, em segundo plano, mas fornecendo armas para as nações que precisavam, as nações europeias que estavam participando diretamente, né, na guerra. Desde essa época, né, os Estados Unidos ele possuía uma política que era chamada de política de isolamento, né, em relação a comércio e etc. Né? Os Estados Unidos até hoje, né, tem essa postura, né, de nacionalismo, digamos assim, né, em que eles valorizam, né, demais o que é deles, os melhores recursos, né, a maior parte deles, pelo menos, é sempre voltada para o seu povo, né, a sua própria nação, né, evitando assim certos, digamos assim, contatos com outras nações, né, exteriores. Certo, passadas as guerras, né,
Os Estados Unidos, as outras nações, a maioria delas se prejudicou bastante, né, depois da guerra, né? Foi um fato que a gente sabe que destruiu bastante as nações que participaram de frente, né, como nações europeias. A gente tem a Alemanha, a gente tem Japão, a gente tem várias nações aí que tiveram que se reerguer do zero, né? Foram destruídas praticamente, quase tudo, né? Devido ao caos da guerra, ao terror da guerra, e precisaram se reanimar, né? Se reconstruir. E os Estados Unidos estava ali, né? Camperando, perambulando pelas beiradas, né? No sentido de ter participado, mas não diretamente. Então, nesse ponto, ele não se prejudicou por não ter sido envolvido diretamente na guerra. Certo. Uma coisa que é bem clássica, né, que eu queria trazer para vocês também, é um outro ponto aqui, é a questão do American Way of Life, né, que é o jeito americano de vida, né, que é um slogan, né, que resume basicamente como o americano se enxerga e enxerga seu papel em relação à nação, né? Essa questão do nacionalismo que eles têm, que é muito, muito, muito forte. Eles amam muito a bandeira, tudo que é americano. Existe essa política em todos os lugares lá. Isso é ensinado desde pequeno, nas escolas, nas universidades, enfim. As pessoas têm bandeiras dos Estados Unidos em casa, praticamente toda casa tem uma bandeira dos Estados Unidos em algum lugar da casa, né? Eles se orgulham muito de ser americanos, né? Muito por conta dessa grande potência, né, e nação que influencia o mundo inteiro, né? Então eles se orgulham de ser, nós somos americanos, nós somos norte-americanos, nós somos muito bons, nós oferecemos muita coisa, é a terra dos sonhos, né? Esse termo é bastante usado, a terra dos sonhos, a terra das oportunidades, a América do Norte, né? E então o jeito americano de vida tem a ver com uma série de coisas, né, que inclusive sejam costumes, seja culinária, seja tecnologia, enfim, né? Tudo isso faz parte de um material que torna os Estados Unidos único no mundo, né? É uma nação extremamente consumista, né, que incentiva de fato o consumismo. Mais para frente eu vou falar sobre algumas curiosidades que tem a ver com isso, tá? Então, American Way of Life, o jeito americano de vida, o patriotismo, o orgulho de ser americano, né? Isso é muito forte lá. Próximo ponto. Então, agora eu vou destacar o seguinte. Cada ponto que eu citei anteriormente, né, que faz os Estados Unidos ser quem ele é, como superpotência em língua inglesa, né, no mundo e tudo, coisas que a gente tem não só no Brasil como no mundo inteiro, que são de cultura americana, influenciadas inclusive produtos que os Estados Unidos conseguem vender mais dentro de outros países, até mais do que os próprios produtos desses países, que eles conseguem vender dentro deles mesmos, né? Ou seja, tem produtos americanos que vendem mais dentro, por exemplo, do Brasil do que produtos daqui mesmo, né? Você tem a noção da importância, né, da força que esse país tem e como ele incentiva o consumo e o capitalismo no mundo, tá? Então, vamos lá por pontos. Os Estados Unidos têm muita força em relação a meios de comunicação. Isso é um fato. Eu acho que o maior de todos, né, seriam os dois maiores, né, seriam o cinema, né? É inegável esse papel, né, toda essa magnitude que o cinema norte-americano hollywoodiano tem no mundo, né? Isso desde a época do cinema mudo já era bem forte, né? E hoje em dia é algo assim que é muito massificado, ainda mais, né? A gente tem, por exemplo, os filmes da Marvel, várias séries, né? A gente tem programas de TV, a gente tem, principalmente aliado ao cinema como grande forma de meio de comunicação americano, né, que eles dominam, a questão também de músicas, né? A gente escuta muita música de origem americana, né? A gente não, o planeta inteiro, né? Então você tem o blues, né, o jazz, você tem o country, você tem hip hop, né? Então você tem gêneros que fazem parte da cultura musical do planeta inteiro, onde em muitos lugares que você chegar no mundo, praticamente em todos, vai ter essa presença
dessa influência americana, né? Então, cantores como Elvis Presley, né? Então a gente tem o rock, né? Por falar em Elvis, e por aí vai. A influência é muito grande, muito grande. Então, música e cinema. Outro ponto, tecnologias, né? A gente tem a NASA, a gente tem, por exemplo, a gente vê muito em filmes, ouvi muito falar na CIA, né? Aquela polícia, serviço de secreto, né, dos Estados Unidos. E a CIA, por si só, por ser um serviço de inteligência, trabalha com tecnologias avançadíssimas. Você vê que todo filme que se passa ali normalmente se passa em Nova York, Los Angeles, que são meio os centros comerciais de fato, né? Nova York é considerado o centro comercial do planeta, né? Inclusive, isso faz com que morar em Nova York seja extremamente caro e complicado. Dizem que o pior lugar para você aprender inglês no mundo é em Nova York, porque tem gente do planeta inteiro, né? Como por exemplo aqui a gente tem em São Paulo. São várias culturas, são vários sotaques falando o mesmo idioma, né? Mas você olha para o lado, tem uma pessoa falando espanhol, tem uma pessoa falando francês, tem muitos e muitos brasileiros lá, né? Então é um aglomerado, né? Um conglomerado de sotaques e culturas e jeitos diferentes habitando o mesmo lugar, né? E é aquela característica de centro, né? Muita gente, é movimento, é luz, a cidade que não dorme e toda hora tem comércio e alguma coisa para você ir, né? A cidade que não para. É a nossa São Paulo para nós aqui, só que numa dimensão bem maior. Então, por falar em tecnologia, né? A gente tem desde sistemas como Facebook, né, as redes sociais, Instagram, nós temos o WhatsApp, todas essas redes sociais são de origem norte-americana, né, foram criadas por norte-americanos, pelo menos praticamente a maioria delas. Nós temos a própria internet, né, que foi desenvolvida inicialmente como uma tecnologia para fins militares. Só depois de muitos anos foi aplicada e desenvolvida e liberada para nós, os civis, né, os cidadãos, e que é uma ferramenta que basicamente une e conecta todo mundo, como a gente bem sabe, né? Outro ponto, marcas, de maneira geral, né? Poderia focar aqui em roupas e a gente falaria o dia inteiro, né, de marcas que estão presentes aqui na nossa vida, seja no estilo de se vestir, né, como também na presença da marca em si, né, marca como Hollister, Lacoste, por aí vai, né, Quicksilver. Então a gente tem todas essas marcas que a gente já está acostumado a ver aqui, que parece até que é a coisa natural do Brasil, de tanto que a gente vê, né, são marcas norte-americanas também, que estão presentes aqui, né, e influenciam não só o jeito de se vestir, né, mas influenciam também a maneira de pensar, uma vez que, por exemplo, você vê um surfista, né, que usa esse tipo de roupa, uma determinada roupa, uma determinada pessoa de uma classe social, enfim, isso faz com que a gente se identifique, né, com o jeito daquela pessoa e em muitos casos queira, digamos assim, se vestir parecido com ela, né? Copiar, de maneira saudável, claro. Fast foods. Esse talvez seja o aspecto, né, que a gente tem mais contato, talvez, né? Tirando a internet, obviamente, né, a tecnologia, essa questão das redes sociais que eu falei, né? Mas a gente tem os combos nos fast foods muito da cultura presente aqui. Não só pela presença do grande número de fast foods no mundo e no Brasil, mas por ser, digamos assim, um costume muito forte nos Estados Unidos, essa questão de não só do fast food em si, mas no jeito de comprar, no jeito de consumir, né? O fast food, ao pé da letra a gente sabe, seria a comida rápida, é o jeito, é o alimento, né? É um serviço que você paga pouco e recebe na hora, né? O americano, ele tem muito essa ideia de ser tudo muito prático, né? Para que incentive você sempre essa rotatividade, esse ciclo do consumo, né? Eles incentivam muito isso. Então, vocês conhecem McDonald's, Burger King, enfim,
para não citar mais, mas dois dos maiores que a gente sabe que está presente, né? Então, Burger King, McDonald's, né? Existe o filme sobre a história da McDonald's, o Fome de Poder, conta um pouco disso e tal. Antigamente os garçons serviam hambúrgueres em pratos, né? Como você comia com garfo e faca nas bandejas e tal. E o McDonald's, né? O sistema, né? A rede McDonald's, que foi que inovou esse jeito, né? E esse estilo de comer, né? De servir, inclusive de produzir, de atender e de comer também com as mãos. Bom, agora sim, vamos para as curiosidades, né? Existem alguns costumes, né, que de uma cultura para outra causa choque, né? E eu trouxe algumas curiosidades, algumas até engraçadas, né, que faz parte do cotidiano deles, né? E eu vou comparar um pouco com o Brasil para a gente ter uma noção, né? Então, o primeiro aspecto aqui é a questão do banho, né? Nós, brasileiros, moramos num país tropical, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza. E temos um clima quente na maior parte do país e na maior parte do ano, né? Principalmente para nós nordestinos, e isso é uma realidade, quase que 100%. Então, nós tomamos muitos banhos, né? Pelo menos a maior parte de nós. Já o americano, não é que ele não toma, né? Mas ele toma muito menos. Lógico que o clima tem muita influência, mas isso é muito cultural, porque às vezes mesmo em época de calor, eles não têm o mesmo costume que nós. Estou fazendo uma comparação com nossa cultura, tá, gente? Então, se nós formos compararmos o costume da gente com o costume deles, né, fica evidente que eles tomam bem menos banho que a gente, tá? A questão de feriados, né? Eles possuem muitas datas comemorativas, né? E eles gostam muito de comemorar, de decorar a casa, de dar presente, cartão. Eles são muito tem muito costume de dar cartões de presente, inclusive por coisas que pra gente, digamos assim, não teria tanta necessidade. Por exemplo, você vai no aniversário de alguém e você leva um presente, né? Às vezes, e o presente normalmente é um ato ético, né? De boa vontade, mostra bom caráter, né? É normal as pessoas trocarem muitos presentes e automaticamente recebem um cartão de agradecimento, né? Isso é muito comum, né? Em determinadas datas comemorativas durante o ano. Mas eles comemoram a data comemorativa, né? Mas não necessariamente eles têm um feriado, né? Esse lance de muitos feriados durante o ano, isso é muito brasileiro, assim. Em muitos lugares do mundo isso não é normal. Existe o dia, a data, né? Mas não que se pare de trabalhar, de estudar, enfim, né? Então esse lance de imprensado que a gente tem aqui no Brasil é fruto muito do nosso jeitinho brasileiro, tá, gente? Não que a gente seja preguiçoso, pelo contrário, mas tem vários fatores que influenciam nisso, né? Condições de trabalho, transporte, tudo isso é muito desgastante. Salários bem inferiores aqui, né, em relação ao de lá. Então tudo isso desgasta a gente e faz com que a gente sinta talvez uma necessidade maior de descansar. É uma justificativa que eu creio que seja mais plausível nesse caso. Outra questão, nas casas, né, por exemplo, eles têm costume de usar muito papel toalha, né, ou lenço umedecido para limpar, inclusive a casa, né? Aqui a gente tem costume de lenço umedecido pra gente para passar no bumbum do bebê, mas para eles é um artigo de limpeza para tudo, assim. Eles limpam móveis, chão, parede, tudo, né? Eles têm esse costume de questão da praticidade, como eu falei, né? Então tem que passar um pano, depois vai lavar o pano para depois secar a casa, e o rodo, e o balde, e o sabão. Existe todo um processo, né, que a gente faz aqui no Brasil. Lá é tudo mais prático e tal. Eles limpam tudo dessa forma. Outra questão, se você chegar lá, né, aqui no Brasil, se você jogar o resto de comida do seu almoço dentro da pia, sua mãe com certeza não vai gostar, né, nem seu pai. Mas lá, inclusive, não só é permitido, como é recomendado. Agora, lógico que existe uma preparação para isso. Existe
o triturador que fica dentro da pia, né? E esse triturador, como a gente sabe, até em vários filmes tem cenas das pessoas, de filmes de terror, de ação, em que bota a mão da pessoa dentro do triturador na pia, enfim. Então, aquilo ali faz com que diminua a quantidade de lixo dentro de casa e, consequentemente, o mau cheiro, com certeza. Em relação a esportes, né? Sim, só um ponto, pessoal, já que eu falei da pia, né? Em questão do banheiro também, né? No banheiro, eles costumam jogar realmente as coisas dentro do vaso sanitário, tá, gente? Do mesmo jeito que na pia, o sistema de esgoto deles é bem diferente da gente, então não tem problema de entupir essas coisas, tá? Bom, próximo ponto, esporte. Como vocês sabem, né? E os esportes muito mais, digamos assim, famosos por lá, a gente tem o futebol americano, o principal, temos o basquete e o beisebol, né? Digamos assim, seriam esses três principais, né? A questão da pontualidade, né? O brasileiro tem muito problema com pontualidade. Se a gente marca um compromisso às 8, né? Normalmente tem gente que começa a chegar de 8h30 e a coisa vai atrasando e por aí vai, né? Isso já é um costume cultural nosso, infelizmente. Não para todo mundo, logicamente, eu estou falando só uma questão de maioria, tá, gente? Mas o americano é muito pontual. Se você marcar de 8 horas, as pessoas vão chegar de 8 horas, no máximo 8h15 já está todo mundo numa festa, por exemplo, tá? Num local de encontro, enfim. Isso eu estou falando de eventos sociais, né? Nem de trabalho estou falando, de compromissos realmente formais. Isso aí, ainda mais, eles são ainda mais pontuais. Só para fazer um paralelo, o país que tem realmente uma fama de ser, o povo ser muito pontual, né, é a Inglaterra, né? Então existe até uma expressão chamada pontualidade britânica. O britânico é ainda mais assíduo nesse sentido do que o americano, tá? Por exemplo, em relação a essa questão de pontualidade, se você chegar numa loja e a loja tem um horário de fechamento às 10 da noite, se você chegar lá e não terminar o seu atendimento, você vai ser convidado a ser retirado da loja. Infelizmente, eles não passam do horário, tá? Não é que nem no Brasil, que depois que você entrou, eles vão te atender até você sair da loja. Não. Lá, o horário é realmente seguido ao pé da risca, tá? Por último, deixa eu ver, assim, essa questão do jeito caloroso, né? O brasileiro tem esse jeito caloroso, não que eles não tenham, mas é diferente, né? Eles são muito educados, eles dão bom dia, perguntam como foi o seu dia, como é que você tá. Às vezes, muitas vezes sem ele conhecer, né? Eles usam muito o excuse me, thank you, né? Please. Então, eles usam muito essas expressões, digamos assim, de polidas, né? Para que você se sinta, digamos assim, mais próximo, se sinta bem. Isso nada mais é que gentileza, né, gente? Então, eles são muito educadinhos nesse sentido. Gorjeta, né? A gorjeta lá realmente é bastante cultural. Realmente é muito raro, praticamente você não vê um americano sentar num lugar e não dar uma gorjeta no final ali pro garçom, pro atendente da lanchonete, enfim, né? Isso é cultural. Se você não der, você realmente é muito mal visto pela sociedade, pelas pessoas. É um costume muito, muito comum essa questão da gorjeta, tá, gente? Então, é o seguinte, esses foram alguns pontos que eu quis trazer, né? E quero já deixar de antemão, né, para o próximo encontro, que faremos uma atividade, né, que eu quero que a gente pode organizar um debate, né, através de videochamada em relação a alguns desses tópicos e tal, e vocês quiserem trazer outras curiosidades, outros fatos que vocês sabem ou que pesquisaram, né, para a gente fazer esse debate interessante sobre essas curiosidades e essa influência norte-americana no Brasil e no mundo, tá, gente? Então, para quem vai fazer Enem, é interessante. Eu foquei nos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que existem muito mais coisas que a gente pode se aprofundar, né? E o Enem cobra muito essa questão de atualidades, né? Então, estudar uma superpotência, né? O país que tem uma influência, por exemplo, militar, tecnológica e cultural do mundo, né? Estudar essa nação, de certa forma, você está estudando várias outras ao mesmo tempo, né?
já que existe essa presença dessa cultura norte-americana no mundo inteiro, tá? Então, vamos para semana que vem a gente conversa melhor e vê direitinho um dia, um horário, se a gente pode fazer dessa forma, ou se é mais conveniente, né, que vocês redigam um texto, né, com as palavras de vocês sobre isso que a gente, sobre tudo que tá sendo falado aqui, né, faz um resumão e a gente combina uma entrega, tá ok? Então, see you guys, bye bye.